E ele está de volta, ele reapareceu de trás do sol, de trás do brilho do sol, né? Tracy Atlas reapareceu, já trazendo muita informação, muita ciência sendo feita com essa aparição nova. E o James Webb captou dados novos perto do periélio do Tracy Atlas, fazendo revelações bem interessantes sobre sua composição e porquê da sua estranheza. Então vamos falar sobre este tema. Vamos falar também, trazer na verdade, uma atualização sobre os drones lá na Europa. Fecharam mais um aeroporto lá na Europa por conta desses drones misteriosos, vamos comentar aqui também. E vamos falar das sondas Voyager. Muitos de vocês sempre me perguntam, e a Schwarz, e as sondas Voyager? Tem notícias? O que elas estão fazendo? Onde elas estão? Temos uma atualização aqui sobre as sondas Voyager. Elas encontraram uma parede de fogo. Então vamos comentar sobre essa matéria do Eiffel Science, que ficou bem interessante aí sobre eu ia falar de Tracy Atlas, é tanto Tracy Atlas que eu acho que tudo é Tracy Atlas, sobre as Voyagers. Então esses são os assuntos que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Se você gosta do meu trabalho e quer dar um apoio, né, quer ajudar, eu queria contribuir com suas, mas não sei como, o que eu faço, é só deixar um like e um comentário que já ajuda pra caramba para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, eu até me engasguei, e espalhe para cada vez neste condado digital. Eu deixo aqui meu muito obrigado. E por falar em comentários no final do vídeo, eu trago aqui os comentários que vocês me mandam. E hoje mandaram uma pergunta bem interessante sobre o Tracy Atlas, viu? Vocês mandaram bem aí na pergunta. Então vamos começar sobre essa matéria. A voz está querendo sumir. Melhorou. Então vamos falar agora da Voyager. Né? A idade vai chegando, gente. A voz vai começando a falhar. Então o que aconteceu com a Voyager, gente? Vamos lá. As sondas Voyager 1 e 2, né, da NASA encontraram parede de fogo com temperaturas de até 30.000 a 50.000 Kelvin na borda do nosso sistema solar. As sondas Voyager 1 e 2, lançadas pela NASA em 1977, nem eu era nascido nessa época, foram projetadas para explorar os limites do sistema solar e seguir em direção do espaço interestelar, de onde veio o Tracy Atlas. Durante essa jornada histórica, ambas detectaram uma região extremamente quente e energética na fronteira do sistema solar, apelidada de parede de fogo, hoje na sessão das 10, com temperaturas estimadas em aproximadamente 29.700 e 49.700 graus Celsius. É quente pra caramba. Vou deixar essa animação aqui da NASA que mostra mais ou menos essa estrutura que fica em torno do Sol, né, a esfera e tudo mais. Vou deixar passando aqui. Essa camada marca a chamada heliopausa, o ponto em que o vento solar, um fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol, né, finalmente equilibrado pela pressão do meio interestelar. Essa fronteira define o fim da heliosfera e uma imensa bolha magnética que envolve o Sol e todos os planetas. Então essa bolha magnética é aqui, ó. Nós estamos aqui. E aqui é o paredão de calor que está bem no limite, na fronteira dessa esfera com o espaço interestelar. Então as sondas Voyager encontraram isso. Olhem só. A Voyager 1 atravessou essa heliopausa em 25 de agosto de 2012, tornando-se o primeiro objeto humano a entrar no espaço interestelar, e a Voyager 2 repetiu o feito em 2018. O fato de cada sonda ter cruzado esse limite em distâncias diferentes ajudou a confirmar que essa heliosfera se expande e se contrai, olhem só, conforme a atividade solar, funcionando como se fosse pulmão cósmico. Ela vai inchando e contraindo, né, como se fosse uma respiração do Sol. Que poético, né? Muito bonito. E aí você deve estar se perguntando, caramba, Schwarz, mas 49.000 graus Celsius, como essa sonda aguentou, ficou inteira? Como assim? Bom, apesar dessas temperaturas extremamente altas, as espaçonaves sobreviveram ilesas. Olhem só, já que o espaço nessa região é quase um vácuo. Há poucas partículas, né, que mesmo sendo muito energéticas, elas não transferem calor suficiente para causar dano. Então as partículas são muito escassas. Então elas não conseguem transmitir essa energia de volta para as sondas. Então elas acabaram passando ilesas aí, apesar da temperatura alta. Que doido, né? É um vácuo que não consegue passar nenhum calor direito. Além disso, as Voyagers revelaram uma descoberta inesperada. O campo magnético fora da heliosfera está alinhado com o campo interno. Algo que surpreendeu os cientistas e ajudou a compreender melhor a interação entre o Sol e o meio interestelar. Olhem só, então quase 5 décadas depois de lançadas, tá aí ó, a velha guerreira,
as duas sondas continuam ativas e enviando dados valiosos, oferecendo aí para a humanidade, né, o primeiro vislumbre direto do espaço entre as estrelas. Então, muito interessante aí, as sondas Voyager ainda estão em atividade, estão bem pertinho do fim delas, porque a bateria vai acabar, uma hora ou outra vai acabar a bateria das Voyager. Acho que, eu não lembro o ano exato, mas vai acabar antes de 2030, agora não lembro o ano exato. Mas bem interessante, a matéria que eu usei como fonte é essa daqui, da Eiffel Science, vou deixar aqui embaixo na descrição, bem legal. Aliás, foi daqui onde eu peguei o vídeo também, que eles estão colocando aqui no texto. Agora vamos falar, gente, dessa matéria aqui, né, que está falando sobre o fechamento de mais aeroporto por conta dos drones malucos. Ó. Voos no aeroporto de Berlim-Brandenburg foram suspensos por quase 2 horas após o avistamento de um drone não identificado sobre a pista norte. O incidente ocorrido entre as 20 horas e 8 minutos e 21 e 58 minutos levou ao desvio de voos para outras cidades como Hamburgo, Basileia, Oslo e Barcelona. A polícia chegou a enviar um helicóptero, mas o drone desapareceu antes de ser localizado. O caso se soma a outros episódios recentes de interferência aérea por drones na Europa, reacendendo a preocupação sobre a segurança e possíveis ações de guerra híbrida. Então, usando sempre a Rússia aqui nessa questão. As operações foram retomadas, né, o aeroporto voltou a funcionar e a proibição de voos noturnos foi suspensa temporariamente para reduzir atrasos. Então, ainda está tendo essa galera invadindo aeroportos e outros pontos sensíveis com drones sem identificação. E ainda não está... Na verdade, acho que está bem longe de resolver essa questão, né? O que está acontecendo na Europa, né? Qual a intenção desses drones? É a Rússia mesmo? Eu vou continuar acompanhando aqui para saber, né? Quando tiver uma resolução, trazer para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscreva aí no canal. Agora, vamos lá falar do 3i Atlas, né? Eu faço isso, gente. Eu pego sempre as matérias diversas e coloco antes do 3i Atlas, porque tem gente que já está cansada. Tem gente que já se convenceu que o 3i Atlas é um cometa. E, assim, eu acho interessante porque, que nem a matéria que eu vou comentar agora, ele traz umas coisas assim que a gente nunca viu em cometas, né? Até por conta da origem do 3i Atlas. Então eu acho super interessante. Mas tem gente que já está saturada. E é compreensível porque está todo mundo falando sobre o 3i Atlas. Então tenho reservado sempre o final do vídeo para trazer as informações sobre o cometa. Mas o que foi descoberto dessa vez, meus amigos? Primeiro vamos falar sobre essa foto aqui. Um astrônomo do observatório Lowell, localizado no Arizona, registrou o que tem sido considerado o primeiro registro óptico do visitante interestelar. Olha lá. Após o periélio do Dia das Bruxas. Ele se escondeu bem no Dia das Bruxas, hein? Essa imagem foi feita na sexta-feira, dia 31 de outubro, por Qinsheng Zhang. Então tá aí, 3i Atlas, ele sobreviveu aí ao encontro com o Sol. Tá aí, ó, bonitão a foto. Mas vamos falar então dos dados novos. Entre o dia 17 e 20 de outubro, pouco antes aí do periélio, né, quando o cometa chegou mais perto do Sol, que foi no dia 29, o telescópio espacial James Webb observou o 3i Atlas usando seus instrumentos NIRSPEC, né, que é o espectrógrafo infravermelho, e o MIRI, que é a câmera infravermelha média. A partir desses dados, os astrônomos descobriram que a casca externa do cometa, sua camada de gelo mais superficial, né, é muito espessa, cerca de 15 a 20 metros. Então ela tem ali uma crosta de 15 a 20 metros em torno do objeto. Essa camada contém quantidade anormais de dióxido de carbono, né, o CO2, muito maiores do que a água, né, H2O, ou monóxido de carbono. Algo nunca visto antes em cometas. Geralmente a gente tinha mais abundância de água, né? Agora aqui tem uma abundância absurda de CO2. Aqui está o artigo onde foram publicados esses dados novos do James Webb. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem e me corrigirem se eu estiver errado. Mas, prosseguindo aqui, por que isso é estranho e também muito especial para os astrônomos, né? O 3i Atlas passou por bilhões de anos viajando fora do sistema solar, né? Ele é um objeto interestelar. Ele passou por regiões sem a proteção do Sol. Durante esse tempo, ele foi bombardeado por raios cósmicos galácticos. Acho que tem um gráfico aqui que eu separei que tem esses raios. Aqui tem uma ilustração, né? Aqui. Então está aqui o Sol, aqui a Terra é protegida pelo campo magnético, né? Aqui está a injeção de partículas que vêm do Sol. E aqui embaixo
tem os raios cósmicos, né? E a gente é meio que protegido por conta de toda essa dinâmica entre o Sol e o nosso campo magnético. Então, esses raios cósmicos não nos atingem. Mas o 13 Atlas não era protegido por esse tipo de escudo como a gente tem. Então, ele foi bombardeado, né, por esses raios cósmicos galácticos. Elas são partículas de altíssima energia que penetram o gelo e alteram sua química. Então, a química original, né, do gelo que estava no 13 Atlas foi alterada. Essas partículas transformaram parte do monóxido de carbono, né, em dióxido de carbono, CO2, criando uma crosta de 15 e 20 metros de espessura, conhecida como manto irradiado. Então ela tem ali em torno dele um manto irradiado. Aqui é uma outra imagem do James Webb, eu coloquei só para ilustrar. Essa imagem aqui ela mostra meio que a composição química, né, infravermelho do 13 Atlas. Essa camada superficial é tão processada que esconde o material original anterior, no seu interior. Então, o núcleo ainda permanece sendo o material original, de onde ele partiu, mas toda a crosta dele mudou completamente a sua química. Então, o núcleo permanece praticamente intocado desde a formação desse cometa. E aí, por que isso importa para os cientistas? Essa descoberta muda o modo como entendemos cometas interestelares. A superfície deles pode não revelar mais do que sua origem real, né? A gente acha que ele tem a composição de onde ele saiu, mas por conta desse bombardeio de raios cósmicos, ele mudou completamente. Então a gente não tem nem como saber como é que é a composição química real dele, já que ele foi profundamente alterado aí por radiação ao longo de bilhões de anos. Gente, a gente está falando de um objeto que está no espaço há bilhões de anos. Bilhões, mais velho que até. Então imagina o tanto de raios cósmicos que o 13 Atlas recebeu. Deixa eu deixar a imagem aqui, a mais recente dele. O 13 Atlas mostra que esses visitantes interestelares são, na verdade, testemunhas vivas de como o espaço pode remodelar completamente o corpo celeste. Além disso, explica, né, por que o cometa exibe uma assinatura tão incomum, né, CO2, que é o rastro químico de sua longa exposição à radiação cósmica. Então, resumindo aqui, o 13 Atlas não é apenas uma rocha gelada vinda de outro sistema solar, né? Ele é um arquivo cósmico. Sua crosta de 15 a 20 metros de espessura moldada por bilhões de anos de radiação mostra como o espaço pode transformar completamente, né, um objeto. O que vemos hoje, né, é uma versão envelhecida, né, do cometa, e não o que ele era quando ele nasceu. Então a gente está vendo aqui uma versão já bem surrada dele. Mas o que se formou depois aí de uma eternidade. A gente está vendo o que se formou depois de uma eternidade vagando entre as estrelas. Muito interessante. Ele é uma cápsula do tempo, de certa forma, porque ele mostra também como é que é o espaço interestelar. A gente não tem acesso a esse tipo de coisa. E o interior dele, que tem ali guardado o local de onde ele veio, a composição química do local que ele veio, né, a gente talvez nunca vai ter acesso. De repente, se ele fosse destruído, né, parte dele destruída pelo calor solar, pela aproximação do Sol, a gente teria, de repente, um vislumbre desse material, mas não foi o caso, né? Aparentemente ele está inteiro ainda. Mas muito interessante isso. Então, quando tiver mais informações sobre o 13 Atlas, que agora está caminhando para sair do sistema solar, né, eu trago para vocês para não perder nada, né? Já siga aí o canal. E isso deixa mais evidente também, né, a sua composição cometária, né? Ele tem ali, por isso que até pessoas falam, nossa, mas ele é muito estranho, ele tem composição química estranha, ele tem polarização estranha. Todas essas questões podem ser respondidas por conta dessa configuração que eu acabei de falar aqui, que estão nos dados do James Webb, né? Ele é um objeto atípico, muito velho, que recebeu foi bombardeado, como está falando aqui no artigo, foi bombardeado por raios cósmicos durante bilhões e bilhões de anos. A gente não sabe como um material químico seria alterado por isso. Então a gente está tendo esse vislumbre agora. Então por isso que ele é tão esquisito. Ele é mais velho do que os outros cometas interestelares que entraram aqui. Vocês entendem? Então, isso prova cada vez mais para a gente que ele é um cometa bem esquisitão. E agora vamos responder as perguntas de vocês. Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Então, vamos começar a ler as perguntas que vocês mandaram aqui embaixo nos comentários. Deixa eu começar aqui, peraí. Fazer as coisas ao vivo é tudo uma atrapalhada, gente. Então vamos lá começar com o Vine, né, que mandou aqui uma pergunta bem legal sobre o 13 Atlas, né, o Vine Damasio. Ele mandou o seguinte: Soares, eu estou chegando agora e há alguns meses, na verdade, estou acompanhando o seu canal. Não conheço muito essas coisas de asteroides, cometas, etc.
Mas tem uma dúvida. Pelo fato do 13 Atlas ter sido formado fora do nosso sistema solar, haveria alguma possibilidade dele conter elementos que não estejam na nossa tabela periódica e por conta disso, por conta disso ele ser tão estranho para nós? Cara, muito boa essa pergunta. Acho que muitos de vocês devem ter isso na cabeça, né? Pô, o 13 Atlas, né, ele veio de fora, de muito longe. Será que tem algum elemento que a gente ainda não encontrou na tabela periódica? E assim, cara, a resposta é não, porque as leis da física são universais, né? Ele pode ter, de repente, proporções diferentes, né, de isótopos como deutério, carbono 13, revelando aí uma química única de outro sistema estelar, como a gente está vendo agora, né, com as dados do James Webb. Né? Então, não porque as leis da física são universais, o que serve aqui serve em qualquer outro lugar do universo, né, até onde a gente sabe. Então, é bem improvável que a gente encontre ali elementos que estejam fora da tabela periódica, mas ótima pergunta, muito bom. Muito bom, dá R$10 para ele. Agora vamos para a próxima pergunta. Né? Na verdade, é um comentário que eu achei bem engraçado. Deixa eu mudar aqui. Da Sara. Acho que a Sara não imaginava que eu ia ler o comentário dela. Porque olha o que ela fala aqui. Ó. Cadê o comentário dela? Aqui. É Sara Rodrigues. Ai, gente, quanto bafafá. Eu tô adorando acompanhar a trajetória desse cometa que não é cometa, mas apresenta cauda de cometa, só que é estranho demais para ser cometa. Mas o Sacani afirma que é cometa, esperando ansiosa por esse desfecho. O Sacani já, né, bateu o martelo, é cometa, né? É cometa, cara! Então, tá se desenhando um cometa, né? Mas eu, como gosto de falar aqui, a história ainda está sendo escrita, né? Mas a Sara, ela tem toda a razão aqui, né? É um bafafá, né? Eu nunca vi um objeto... Olha, a gente teve o Oumuamua, a gente teve aí o Borisov, mas nada se compara ao que o 13 Atlas está despertando nas pessoas, né? E, bom, Sara, você viu agora, né? Uma parte da estranheza dele se dá por conta dele ter viajado tanto tempo no espaço interestelar. Né? Ele recebeu muito desses raios cósmicos aí que alterou completamente a composição química dele, deixando numa coisa que a gente nunca viu antes. Né? Então, vai ter mais observações, logo o Hubble também vai olhar para ele e a gente vai atualizando aqui para vocês. Mas Vocês estão escutando aí, ó, o helicóptero? Mas, enfim, realmente, eu nunca vi um objeto atrair tanta atenção das pessoas. Eu acho que também, em parte, é por conta, né, de muita gente especulando 1 milhão de coisas sobre ele, né? Mas, na medida que ele vai sendo estudado e vai gerando mais dados sobre ele, né, as observações vão gerando mais dados, a gente vai conseguindo aí montar o quebra-cabeça. Né? A gente tem parâmetros antigos, né, para a gente poder fazer as comparações, então a gente consegue ir discernindo o que ele é. Mas é uma coisa fascinante esse objeto. Então a gente está ainda no meio da história, e a história ainda não acabou. Vai acabar lá em março, quando ele for de vez embora daqui. Né? Mas, então é isso, são os comentários que vocês mandam. Eu acho que, como eu falei aqui, o legado do 13 Atlas vai ser ter feito tantas pessoas se interessarem por astronomia. Eu vejo muita gente se interessando, o canal cresceu bastante por conta desse tema, não só o meu, vários canais que fazem divulgação científica têm crescido bastante, né, sobre esse assunto, então eu acho que esse é o legado dele. Né? As pessoas se interessaram muito sobre o tema, até criança. Meu sobrinho tem, acho que tem 6 anos. 6 anos. Última vez que eu vi ele falou, o 13 Atlas. Eu falei, caramba, é meu sobrinho. Aliás, um abraço para meu sobrinho. Me perguntando aí sobre o 13 Atlas. Então, olhem só como furou a bolha esse assunto. Então, isso para mim já é o legado dele. Né? É muito legal esse tema. Então é isso, gente. Obrigado pelos comentários. Continuem escrevendo aí, que eu sempre vou tentar trazer aqui, né? Ler e comentar com vocês, conversar com vocês. Essa interação é muito legal. Eu tenho gostado muito de fazer essa interação com vocês. E se você quiser me apoiar também, outra coisa que você pode fazer é comprar os meus livros. Tem aqui, ó, do átomo ao buraco negro, uma enciclopédia desde o menor objeto, como átomo até o maiores, como buracos negros supermassivos, e onde estaremos em 2200, que é uma projeção de onde a ciência nos levará nos próximos 2 séculos. Tem link aqui embaixo na descrição para você conhecer o meu trabalho literário com a editora Planeta, beleza? E o 3º livro tá vindo aí. Aguardem. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!